força e eliminei tudo, tive um sangramento, chorei, estava sozinha, sangue. E aí quando eu retornei ao médico, eu contei o que tinha acontecido, ela falou, não, você não deve ter eliminado tudo, a gente precisa ver. E na hora que ela fez a ultrassom, realmente tinha eliminado tudo, tinha pouco sangue dentro do útero, e ela falou assim, não é normal, mas acontece, você tem mais de 35 anos, você foi premiada, a gestação molar é tipo 1 para 1 milhão de mulheres, então eu fui a premiada. E o aborto também, você tem mais de 35 anos, fazer o quê? Tem que estar de novo. Aí esperei mais um tempo, mais acho que um ano e pouquinho, engravidei, e eu estava com viagem marcada para o casamento do meu sobrinho, lá nos Estados Unidos também. E eu fiquei com medo de viajar, porque logo que eu descobri, faltava uma semana para eu viajar. E eu fiquei com medo de viajar, acontecer alguma coisa, e saber se estava tudo bem. Acabei pagando para fazer um ultrassom. Fiz um ultrassom, o Zé estava comigo, e nós tínhamos um bebê, um embrião, um saco gestacional bem aderido, tudo perfeito, mas não tinha batimento cardíaco. Então foi a terceira perda. O Zé olhou assim para mim, visivelmente não sabia o que dizer. E ainda bem que ele não disse nada. Ele só me abraçou, falou, e agora, o que a gente vai fazer? Você vai viajar? Eu fui viajar no casamento do meu sobrinho, eu ia ficar lá 5 dias. Viajei grávida, mas com o bebê morto. Então, toda inchada, toda enjoada, mas eu fui. E agora, no ano passado, nós engravidamos novamente. Uns 2 meses antes, eu falei, Zé, acho bom você procurar um médico para você operar, porque eu acho que eu não quero mais esse negócio de filho, chega, já deu, foram muitas tentativas, eu já tenho 40 anos e eu não quero mais. Aí eu falei assim, quando você tiver esse acho da palavra, eu vou procurar, eu opero. E aí, um mês que eu não estava me prevenindo, eu engravidei. E aí veio todo o temor, todo o medo, toda a angústia, toda aquela coisa, porque e agora, será que vai dar certo, será que vai dar certo? Enfim, deu certo. A Ana está aqui, e eu queria uma menina, ainda é ousada, né? Eu queria uma menina, porque eu já tenho o Davi, e eu me lembro da infância falar que queria 2 filhos, um menino e uma menina, e a ordem teria que ser um menino mais velho e depois uma menina. E Deus me concedeu. Então, nós estamos aqui muito felizes, aguardando a chegada da Ana. E ela se chama Ana porque quando eu tive o Davi, eu nunca pensei que teria problemas em engravidar. E quando o Davi nasceu, todo culto que eu ia, Deus ministrava sobre Ana, falava sobre Ana. E eu cheguei a falar para minha irmã, cara, eu não vou mais para a igreja porque eu sou moço de Ana. Eram pregadores diferentes. Eu estava com um bebê recém-nascido, época de frio, muitos cultos eu não ia, mas quando eu ia, Deus falava sobre Ana. E eu não captava, não tinha discernimento para captar o que Deus queria falar comigo, né? E quando eu me vi nessa situação, eu fui prestar atenção na história de Ana, né? E aí me veio, porque de tantas vezes que eu ouvi de Ana, era Deus me preparando, né? Era Deus tentando falar comigo, olha, vai vir algo por aí, eu não ouvi o que eu estou te falando, e eu não ouvi. E aí eu escolhi esse nome, o Oséias queria que fosse Maria. E Ana também significa cheia de graça. E todas as Anas, tem alguma Ana aqui hoje? Não? Que milagre. Não, a Ana Júlia está lá dentro. Todas as Anas que eu conheço são uma bênção e elas amam o nome delas. E eu tenho uma amiga muito especial também que se chama Ana. E aí eu queria Ana. Aí eu falei para o Zé e para o Davi, expliquei toda essa minha história e os convenci de que a nossa bebê deveria se chamar Ana. Então é Ana por este motivo. Mesmo que a gente tenha um bebezinho na família também, que acabou de nascer, tem 2 meses, também se chama Ana, mas eu fiz questão de que essa bebê se chamasse Ana por esse motivo. E hoje eu vou falar sobre quem? Sobre Ana. Aleluia! Eu queria ler todo o capítulo, mas por conta do tempo, eu vou ler só um trechinho. Ana consagra Samuel. É Samuel 1, capítulo 1, versículo 21.
seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ele ficou em casa e criou seu filho até que ele desmamou. Ela ficou, né? Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu ao meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Depois vem uma das orações mais lindas que vocês puderem ler na casa de vocês, que é o capítulo 2 de Samuel. Ela faz uma oração. E essa mulher tem um coração assim, gigante. Então eu vou contar só um pouquinho da história de Ana no início, para você entender o contexto. Porque eu sei que a maioria aqui conhece, mas talvez tenha alguém que não conheça. Mas Ana inicialmente era casada com Eucana, e ele também tinha sua esposa Penina. Penina tinha muitos filhos. Provavelmente ele se casou com Penina também porque Ana não lhe dava filhos. E Ana era diferenciada para Eucana. Ele amava Ana, né? Tanto que a Bíblia diz que quando eles iam ofertar ao Senhor, ele dava porção dobrada para ela, né? Do que comer. Só que essa outra mulher a importunava. Essa outra mulher provavelmente falavam coisas que a machucavam. E naquela época ter filhos era ter segurança, principalmente se fossem filhos homens. Então se o marido faltasse, se o marido morresse, ela teria quem o sustentasse, né? E Ana estava desamparada. Então imagino como que essa Penina, ano após ano, produzindo filhos, não deveria instigar essa mulher. Mas o curioso, eu até pensei hoje de manhã, poxa vida, foi Samuel que escreveu esse livro, né? O filho dela. E ele é tão sucinto nas palavras, né? Se fosse uma mulher que tivesse escrito aqui essa passagem, ela ia falar o que Penina fazia com Ana, com mais detalhes. Né? Aqui Samuel só escreve assim: e Penina a irritava. Ai meu Deus, só isso, e o que mais? Queria mais detalhes. Mas enfim, então eu posso imaginar o quanto que essa mulher não devia ficar em cima de Ana, apontando a ferida para ela, né, dizendo que ela era incapaz, que ela era estéril, que apesar do marido amar, ele te ama, mas você não dá nada para ele. O que adianta ele te amar sendo que você não dá nada? Mas o mais curioso é que ele não dá detalhes da reação de Ana. Ele não fala: ai, Ana debatia, Ana enfrentava. Ele só demonstra que uma mulher resignada, uma mulher que está sendo humilhada e que está contida, né? Não estava reagindo a esses maus tratos. E quando você lê a oração dela no capítulo 2, você entende que sim, ela realmente se preservava, ela não enfrentava, ela só recebia aquela humilhação. O segundo ponto, que também é bem interessante de pensar: o Eucana, quando ia adorar, todos eles iam adorar uma vez no ano, lá no templo, que era longe, ele chegava lá, dava a porção dobrada para ela, olhava para a cara dela: mano, eu sou teu marido, eu sou o cara, eu te amo, eu não sou tão bom assim para você, você não precisa de 10 filhos.
assistindo um documentário sobre paternidade, e aí passou o pai alcoólatra e tal. Aí ele olhou assim para ver: Davi, você é um menino de sorte, hein? Não tem um pai alcoólatra, um pai que te ama, que cuida de você. Eu olhei assim para o Davi e falei assim: sorte? Não, isso é o que todas as crianças mereciam. Isso é o mínimo que Deus preparou para todos. Mas as pessoas mudam, né? E enfim, e Eucana fazia isso com Ana. Olha, eu já não te bato. Se fosse outro homem, podia estar te batendo. Mas eu te amo. Te dou porção dobrada. Por que você está aí triste, chorando? E eu imagino, irmãos, eu não sei aqui se alguém já passou pela depressão. Eu já passei pela depressão, já precisei de tratamento. E o mundo é cinza. Você não vê cor, você não vê alegria, você não vê as coisas boas que estão ao seu redor. Eu tinha um bebê recém-nascido saudável, eu tinha marido, eu tinha 2 empregos, salário meu, fora do meu marido. Eu tinha uma rede de apoio maravilhosa, minha mãe, minha irmã, casa, comida pronta, massagem nos pés. E eu estava depressiva. E eu não conseguia sentir a alegria de ver o meu bebê, de abraçar, de beijar e curtir aquele momento. Eu só sentia medo, eu só sentia tristeza. E essa mulher aqui, a Ana, eu me identifico com ela por ter passado por esses momentos, que não foi uma vez só. Ana viveu isso e ela era constantemente apontada: você não tem o direito de ficar triste, seu marido te ama, você tem tudo dele, para que você está triste? Para que você está depressiva? Como você é ingrata? Abre os seus olhos. E cadê a empatia? Não teve. Ana, alguém sabe o que é empatia? Melhor, todos sabem o que é empatia, né? A empatia é quando você sente, quando você se coloca no lugar do outro e você sente aquilo que ele está sentindo. Irmãos, depois que eu tive todas essas perdas gestacionais, Deus me conectou a algumas mulheres que também tiveram essa dificuldade. E é diferente quando você passou pela dor, que você vai acolher aquela pessoa e que ela está passando pela mesma dor. Você sabe exatamente o que ela está sentindo. E Ana não teve isso de ninguém, e nem do seu marido, que a amava. Ele a amava, tanto que dava porção dobrada para ela. Mas ele teve coragem de fazer isso, não conseguiu ter essa empatia. E mais uma vez, o que Ana faz? Nada, né? Pelo menos Samuel não escreveu nada aqui. Ela não foi brigar, ela não foi tirar satisfação com ele, porque eu tive vários embates com Oséias quando estava depressiva. Até mandar ele embora eu mandei, é que ele não quis ir. Eu não era Ana, nem tinha me conectado para isso. Mas Ana não. Ana resolveu ir lá no templo, orar e falar para Deus, né? Irmãos, isso é uma coisa também que nós todos deveríamos aprender. Não julgar as outras pessoas. E quando você for acolher alguém, não use palavras que vão mais ferir do que acalentar ou cuidar daquela vida. Eu ouvi, por exemplo: nossa, para que você quer ter mais filho? O mundo está tão mal. O mundo está mal, mas você está aqui, né? Quando Jesus nasceu, crucificaram ele. O mundo estava muito mal na época de Jesus. E olha nós aqui, né? O mundo está mal desde que o homem pecou. E eu não posso querer ter um filho? Essa era a resposta que eu deveria dar. Ou então, nossa, você vai ficar tentando até quando? Nossa, você já tem 40 anos, irmãos, eu tenho 41 anos. Nossa, você esperou tanto tempo, né? Por que você esperou tanto tempo? Então são coisas que vão machucando você. E essas pessoas que estão tentando engravidar, elas ouvem esse tipo de coisa. Ah, fica tranquila, quando Deus quiser Ele vai te dar.
ah, então o vilão é Deus. Eu passei por tudo isso por conta de Deus, porque Ele é mau. Ele quis fazer isso comigo. Eu sou cristã, eu penso, raciocino e não levo em consideração. Mas tem algumas pessoas que não. Tem algumas pessoas que às vezes nem acreditam em Deus. E você chega lá, abraça, ai, na hora certa, Deus vai te mandar. Deus vai te dar. E a gente pode levar isso, ampliar isso para todas as outras bênçãos das nossas vidas, né? Se você quer, sei lá, sair do aluguel, não, você está no aluguel porque Deus quer que você fique no aluguel por enquanto. Persevere. No tempo certo Ele vai te dar. Aí você morre de trabalhar e nunca acontece. Culpa de Deus. Então, irmãos, se você não tem o que dizer a uma pessoa, não diga nada. Abraça. E fale para a pessoa: eu vou orar com você por essa causa. Eu vou estar contigo nessa causa. E lembre-se dessa pessoa. E ore por essa pessoa. E pela terceira vez aqui na Bíblia, Deus fala que ela resolveu ir no templo orar. Estava todo mundo lá, festejando. E ele estava ali sentado. E mais uma vez ela foi julgada, foi apontada. Ela estava orando, se acabando de chorar, pedindo a Deus, por favor, que Ele se lembrasse dela, que Ele abrisse a marca dela. E Eli olha para ela e fala: mulher, levanta, vai embora, você está embriagada. Uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, uma pessoa detonada, depressiva, sem ninguém com empatia para dar um abraço, um consolo. Ela estava falando com a única pessoa que podia resolver o problema dela. E ainda veio um cara que é um homem de Deus, que estava dentro do templo, e falou: mulher, sai daí, você está bêbada, vai para a tua casa. E aí aqui a gente viu uma reação dela. Ela falou: meu Senhor, eu sou uma mulher aflita de coração. Eu estou aqui porque eu quero o favor de Deus. Eu estou aqui porque eu estou pedindo para a única pessoa que pode mudar a minha história. Eu estou aqui porque eu sei que é só Deus que pode fazer alguma coisa por mim. E aí, graças a Deus, né? Aquele homem tem um lapso de sanidade e fala assim: amém. Vai em paz e que Deus conceda o que deseja o seu coração. E Ana vai embora, depois vai para casa, ter relações com o marido e engravida de Samuel. E aí, quando ela orava aqui, ela falava, ela fazia um voto assim, de que se ela tivesse um filho, ela o consagraria ao Senhor. Eu particularmente acho uma insanidade o que ela fez. Uma insanidade. Principalmente porque os dias eram maus. Eli não era o melhor dos sacerdotes ali da época. E a Bíblia fala um pouquinho mais lá na frente, que as pessoas falavam das condutas daquela família que estava ali gerindo o templo, que eram pessoas más que faziam coisas ruins lá. E mesmo assim, a Ana teve coragem de fazer esse voto ao Senhor. E para mim, o fato de fazer o voto nem é o ato mais corajoso. O ato mais corajoso dela é de cumprir esse voto. Porque quantas pessoas aqui já não fizeram voto? A gente vê com muita clareza nos dias de hoje. Estou desempregado, vem na igreja, vem na consagração, vem na oração, vem nos cultos, vem nos ensaios, abre, fecha a igreja, faz tudo. Ai, mas eu preciso de uma porta do emprego. Quando eu arrumar um emprego, você dizimista. Arruma emprego. No primeiro mês ele dá, às vezes até o dinheiro todo. No segundo mês, ai, eu estou achando que é muito, né? Aí no terceiro mês esquece que fez. Né? O que você faz quando Deus te favorece? Que você pediu tanto? Ah, o meu filho está nas drogas. Deus resgata o menino, traz o menino para dentro da igreja. Chega em casa e começa o tormento. A mãe xingando, brincando, reclamando do menino. E o menino irritado. O que vai acontecer? Pediu tanto. E na hora de cumprir aquilo que se prometeu ao Senhor, não tem coragem. Mas Ana aqui, mesmo nesses dias maus, engravidou.
prometeu ao Senhor e levou o menino. Ela só visitava essa criança uma vez por ano. E uma vez por ano ela levava um presentinho que era uma túnica. Eu posso entender que Ana estava ali falando, projetando Samuel para o futuro, né? Os dias são maus hoje, mas o meu filho vai ser uma bênção. Tudo aquilo que eu pedi ao Senhor vai ser uma bênção. Eu pedi uma casa ao Senhor, eu vou cumprir aquilo que eu prometi ao Senhor e vai ser uma bênção. Tudo na minha vida vai glorificar o Senhor. Eu sou pobre, miserável e medrosa, então eu não prometi nada ao Senhor. Ele me favoreceu com a Ana, porque Ele teve misericórdia da minha vida. Mas uma coisa eu me comprometo: Senhor, eu quero ensinar a Ana na Tua casa, que ela seja um farol nesse mundo, que ela seja uma referência. Eu oro todo dia para o meu filho, que você seja uma influência boa para os seus amiguinhos na escola, que você seja uma influência boa para esse mundo perdido. Eu falo isso todo dia. E a minha pergunta, irmãos, é: quando Deus favorece você, o que você faz? Qual é a sua atitude? Você esquece o seu choro, a sua dor, a sua dificuldade de ter aquilo? Ou você entrega ao Senhor? Fala: olha, Senhor, eu trouxe aqui o meu emprego, eu consegui o que eu tanto queria, e agora eu quero louvar o Senhor com esse emprego. Eu quero ser uma referência naquele lugar. Eu quero ser bênção para as pessoas. Eu quero que as pessoas enxerguem Cristo na minha vida. O que você faz quando Deus fala não para você? Quando quem está ao seu redor está te julgando, está te apontando, está falando com você, você revida? Você faz o quê? Para que você veio a este mundo? Eu tinha isso comigo muito, pensava muito sobre isso, e eu não encontrava propósito na minha vida. Eu achava, eu sou só mais uma nesse mundo. Eu não sei por que eu nasci. E minha mãe conta que tentou me abortar, meu pai não me queria. Isso são frases que chateiam você e fazem você perder um pouco o sentido da vida. Então, para que eu vim? Né? E eu tinha muito isso. Aos 27 anos eu tive uma crise existencial, estava namorando, terminei o namoro. E, meu Deus, eu amava ele não me amava. E aí aquela crise toda doida, e eu não entendia por que eu vim nesse mundo. E quando meu filho nasceu, o Davi nasceu, quando eu peguei aquela criança no colo lá na sala da recuperação da anestesia, eu olhei para ele e falei assim: eu nasci para isso. Eu nasci para ser a mãe do Davi. Eu nasci para isso. Eu encontrei propósito na minha vida. Mas isso não era só isso, né? Eu estava casada com Oséias. Essas coisas começaram a vir na minha mente. Qual era o meu propósito de vida? Aí eu comecei a me observar no meu serviço. Por que eu estava ali? Como eu estava ali? O que eu representava naquele lugar? Então eu sou uma referência de gente cristã no lugar que eu trabalho. Eu já ouvi: não, você tudo bem, não vou falar palavrão perto de você, porque você é diferente. Meu propósito de estar ali é de fazer a diferença. Quando tem alguém passando uma dificuldade: ai, Nara, posso falar com você um pouquinho? Eu nasci para isso. Eu nasci para servir. Eu encontrei o meu propósito de vida em todos os lugares que eu estou. Aí eu sofri muito com os abortamentos. Que tristeza que foi. Muitos irmãos não sabiam da história. E eu estava aqui, não tratei ninguém mal, não chateei ninguém com as minhas lamúrias, com as minhas dores, exceto o meu marido, né? Quase matei ele, mas tudo bem. O Oséias aguenta tudo. Mas eu estava aqui e hoje eu tenho um colo para oferecer. Hoje eu aprendi como que eu tenho que tratar uma pessoa que está em sofrimento. Esse é o meu propósito. E o seu?
O que você está fazendo com o não que Deus está te dando? Você quer tanto a sua bênção, mas Deus falou que por enquanto não. Né? Você está sentindo que está na mão dele a sua bênção, mas ele está falando não por enquanto. E você está fazendo o quê? Eu tenho uma amiga muito querida, que tentou fertilização in vitro e não deu certo. Tentou 3 vezes. É uma angústia. Quem vive isso, quem já passou por isso, sabe como é difícil. Você toma hormônio, é uma expectativa na hora de coletar o óvulo, na hora de fertilizar o óvulo, quantos embriões deram, na hora de implantar o embrião, vai dar certo ou não vai dar certo, e você é naquela expectativa, aí implanta e dá errado. E ela passou por isso 3 vezes e não deu certo. Aí eu me preocupei, me senti responsável, falei, meu Deus do céu, eu queria tanto que desse certo e não deu. E aí essa pessoa resolveu ir para o sertão, servir os irmãos. Lá no sertão, os irmãos que não têm nada. Essa pessoa preferiu falar assim, ok, Senhor, já entendi, é não por enquanto, então eu vou fazer alguma coisa melhor. Eu vou fazer alguma coisa, Deus dá paz a essa pessoa, e essa pessoa vai servir outros irmãos. Isso é de uma grandeza, irmãos, que ninguém explica. E sabe o que essa pessoa já ouviu falar? Ah, não tem filhos porque ela tem uma personalidade muito forte. Ah, não tem filhos porque você viu como que ela é? Grossa? Ô, irmãos, tem gente que é pior e tem 10, 15 filhos, né? Deus dá porque Ele quer dar. Se você tem, glória a Deus, você foi favorecida. Mas não julga aquele que tem ou não tem, né? Então essa minha amiga fez isso e eu louvo a Deus. Hoje eu lembrei dela, orei por ela, chorei por ela. E eu creio que Deus está cuidando dela. A outra também é um caso de fertilização lá no meu serviço. Incrível, a coisa mais linda do mundo. Também conseguiu a fertilização, a primeira deu errado. Quando foi a segunda vez, deu certo. A bebezinha era uma menina. Só que quando ela começou o processo de fertilização, era uma pessoa bem humilde, não tinha condições. E conseguiram para ela lá no HC, e ela fez tudo de graça. E quando ela começou o processo, o marido dela fez um voto. E ele cumpriu o voto. Ele ia na igreja de domingo a domingo, pediu a chave do pastor. Ele ia na igreja de domingo a domingo, das 5 às 7 da manhã, orar. Pedir a Deus essa bênção, essa graça na vida deles. A bebê nasceu. Foram mais de 9 meses, porque teve os meses antes em que eles estavam no processo da fertilização. Foram mais de 9 meses. A bebê nasceu. E esse homem continua diariamente indo na casa do Senhor. Agora não mais pedir, mas agradecer. Glória a Deus. O que a gente está fazendo, irmãos? Aleluia. O que a gente está fazendo? Você tem pedido tanto. O que você tem pedido tanto a Deus? Hoje eu estou fazendo uma coisa que talvez eu nunca mais vou fazer na minha vida. Ministrando uma palavra, grávida, de 37 semanas, no Dia das Mães. Eu não tenho... Eu não tenho dúvidas que tudo que se relaciona comigo, com a minha família, Deus tem cuidado. Hoje eu já recebi um abraço do Senhor e falou aqui no meu ouvido, descansa. Mesmo que tudo pareça obscuro, descansa. Depois, na outra oportunidade, a gente vai contar sobre esse momento também que nós estamos vivendo. Mas descansa. Então, irmãos, o que você está fazendo? A minha terapeuta, muito boa, por sinal, toda vez que eu fazia terapia com ela, ela mal falava. Fazia 1 ou 2 perguntas e eu que só falava. E quando eu estava encerrando, faltando 5 minutinhos, ela me fazia uma pergunta, né? E aí eu saía de lá assim, refletindo, muitas vezes chorava no caminho. E o que eu quero fazer aqui mais ou menos com vocês é isso. Eu não esperava ninguém pulando,
ninguém glorificando, até mesmo porque eu falei, Deus, tu sabe que eu tenho limitação. Se tiver muita gente falando, eu vou me desconcentrar. Se tiver muita gente glorificando, eu vou desconcentrar. E ela me fazia essa pergunta. E eu quero fazer isso com vocês também. Para você ir para sua casa e refletir. Deus te disse não agora? E o que você está fazendo com esse não? E se Deus te disser sim, o que você vai fazer com esse sim? Né? Isso é para todas as áreas da sua vida. Independente do que você está pedindo. Independente daquilo que você deseja. Pode ser um bem material. Pode ser um bem espiritual. Pode ser a cura de uma doença. Pode ser qualquer coisa. O que você está fazendo com o não que Deus está te dando agora? E o que você vai fazer se Ele te disser sim? Amém? E eu espero, irmãos, que cada um que esteja aqui encontre o seu propósito de vida, né? Ana, tenho certeza absoluta que Ana nasceu para ser a mãe de Samuel. Talvez ela não tivesse aqui a noção da grandeza que ela foi, mas hoje nós estamos aqui falando dela, né? Então quem sabe você não nasceu para futuras gerações lembrarem de você, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Encontre o seu propósito de vida, confie no Senhor e faça aquilo que você prometeu a Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia!